Joaquim de Carvalho Entrevista. Opa! Boa noite, Joaquim. Boa noite, Sara. Boa noite, comunidade. Teremos duas entrevistas hoje com o auditor fiscal, agora o Kleber Cabral, e depois teremos com o historiador, o Carlos Cavalheiro. Então, eu acho que será uma noite de bastante informação, análises pertinentes, acho bastante importante. Então, eu peço a todos vocês que participem, que se inscrevam, que aqueles que puderem enviem superchat, se tornem membros, que nós precisamos do apoio de vocês. É assim que a TV 247 é mantida. Não tem um banco por trás, tem essa comunidade independente muito forte que sustenta esse canal, que agora, né, está completando 12 anos, é isso. Quer dizer, está completando exatamente hoje 12 anos. Muito obrigado a todos vocês. E vou chamar, então, já aqui o Kleber Cabral, a Sara Góes, o Kleber... Está aqui? Está aqui o Kleber. O Kleber está sem a câmera. Está ótimo. Está sem a câmera dele. Será que ele caiu? Deve ser por conta dessa chuva, viu, Joaquim? Ele tem que sair e voltar. Joaquim, só uma coisa. Teu microfone está conectado porque você está com um som... Está voltando aqui. O meu microfone, como eu tenho aqui 2 computadores, eu fico, então na hora que eu vou escrever alguma coisa, eu afasto o microfone e acaba não voltando. Agora tá bom, né? Tá ótimo. Pronto, o Kleber voltou. Ótimo, então deixa eu chamar o Kleber. Kleber Cabral, boa noite. Boa noite. Obrigado. Estão me vendo? Obrigado aqui por atender o nosso convite, por estar aqui. O Kleber Cabral é auditor, auditor fiscal, carreira já está, não sei quanto tempo, mas ele já tem uma carreira antiga lá na Receita, foi presidente do Sindifisco, Sindicato dos Fiscais, dos Auditores Fiscais, e hoje é vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Portanto, tem uma experiência bastante grande. Obrigado, viu, Kleber, mais uma vez. Passo a palavra a você, já perguntando sobre o motivo dessa nossa entrevista, né? Que é como você viu, como você está vendo esse episódio da apreensão das joias lá pela Receita Federal, pelos seus colegas lá na Receita Federal, na aduana, né? Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Boa noite, Joaquim. Obrigado. Satisfeito aqui de participar da entrevista. Agradeço a Sara aí e todos os nossos audiência aqui do Boa Noite 247. Eu fiz 30 anos, Joaquim, de Receita e fui aduaneiro aí durante os primeiros 10 anos. Mas você sabe que uma vez aduaneiro você não perde a vibração aí de ter sido auditor, né, no aeroporto, porto, fronteira. E tenho até hoje uma afinidade muito grande com a área, acompanho de perto, e especialmente os colegas de Cumbica mesmo. Eu sou de São Paulo, capital, e a gente conhece bastante os colegas lá. Trabalhei em Cumbica durante 7 anos, então conheço bastante. Trabalhei lá na área de passageiros, então era outros tempos, quer dizer, hoje a tecnologia mudou, hoje os critérios de seleção são muito mais inteligentes, tem um sistema, cruzamento de informações, e foi isso que permitiu também um bom trabalho, né, um trabalho exemplar ali dos colegas aduaneiros ali de Cumbica, e a gente vê com muita importância, principalmente a questão da estabilidade. Isso chamou a atenção da própria imprensa e de todos nós, a importância do servidor público, né, em geral, e das carreiras típicas, como é o auditor fiscal, de ter essa segurança para que ele possa cumprir a lei. Né, a gente acompanhou durante os últimos 4 anos de governo Bolsonaro um ataque muito grande ao servidor público, né, muito focado principalmente ali pelo ministro Guedes, e uma reforma administrativa que pretendia retirar a estabilidade do servidor, o que iria tornar, né, muito mais difícil uma situação como essa, em que, né, literalmente, os auditores fiscais peitaram e fizeram aquilo que a lei manda fazer para todo cidadão. Perfeito. E eu vou perguntar para você o seguinte: hoje, já conversando com as pessoas e pelas informações disponíveis, o procedimento dos auditores foi correto? Por que eu pergunto isso? 2 coisas, eu não sei qual é a consequência se foram tomadas essas medidas. 2 coisas. A primeira é que
tendo uma bagagem clandestina e sendo um funcionário público carregando essa bagagem, poderia entrar no país, se isso não deveria ter sido comunicado ao Ministério Público. E a segunda questão é, por que é que a bagagem do ministro das Minas Gerais não foi revistada? Então, essa é a pergunta que eu faço a você, já que o ministro também passou pelo raio-x, e, salvo engano, eu acho que o raio-x fica até gravada a imagem. Então, poderia ser detectado aquele primeiro pacote, poderia ter sido revistado também o ministro. Então, essa pergunta eu faço para você, se o procedimento foi correto ou essas duas coisas deixaram de ser feitas. Legal, Joaquim. Isso, importante. Muitas vezes o passageiro passa, não sei se já aconteceu com você passa ali pela aduana e ninguém te incomoda. Você tem a impressão até que o pessoal não está por ali, ou não está de olho, né? Foram tomar um lanche, e na verdade não é isso. Na verdade, você é fiscalizado sem saber, antes de você pousar no solo brasileiro. Existe um sistema de inteligência que verifica uma série de informações usada por vários países e que ele é utilizado para fazer uma amostragem. Claro que a Receita não poderia, nem seria a melhor forma, né, fazer uma vistoria em todos os passageiros. O objetivo é que só vá naqueles que realmente demandem uma atenção mais específica e não incomode, né, a grande parte dos passageiros que foram passear, turistar, trabalhar, enfim. Então, não sei exatamente te explicar os critérios, mas o ministro não foi selecionado e o seu assessor foi. Talvez porque ele tenha comprado a passagem mais em cima da hora ou por causa de alguma outra viagem que ele tenha feito antes. Enfim, por algum critério de inteligência, o ministro acabou não sendo fiscalizado e aí o seu assessor sim, né? Então, por exemplo, né, se a pessoa viaja sem mala e ela volta com 3 bagagens de 10 quilos cada, é um indício que o sistema enxerga. Ela saiu sem mala, voltou com 30 quilos. O que será esses 30 quilos? Vamos passar no raio-x, vamos historiar, né? Se a pessoa compra a passagem em cima da hora, é um indício. Se ela pagar em dinheiro, aí mais indício ainda, porque está sempre, né, a Receita está mais de olho nas questões envolvendo tráfico de droga, tráfico de arma, questões como essa também que envolve evasão de divisa, de joia, de valores. Então, por algum motivo, o ministro acabou não sendo fiscalizado. Quando o ministro entra de novo, eu acho que foi normal, quer dizer, não havia ali, vai entrar, porque, né, houve a gentileza de receber o ministro ali para ele explicar o que estava acontecendo. E aí, vamos olhar agora a bagagem do ministro, né? Porque ele não havia sido selecionado pelo sistema de inteligência. Naquele momento, isso é importante de ressaltar, quando o assessor traz e conta, né, ele não declara. E isso é fundamental para a gente raciocinar qual era, no final, o objetivo dessa tramóia aí. Ele não declara. Ao não declarar, né, ele é selecionado, naquele momento os auditores fizeram o trabalho perfeito, exemplar, conforme diz o manual. É feita a retenção. Vamos dizer o seguinte, que na porta do aeroporto lá, de última hora, vem um representante do país que você foi visitar numa missão diplomática, numa missão oficial, e te dá um presente ali na hora. E diz que é um presente entre países. Vamos dizer que seja isso. O que você faz? Você traz consigo. Não tem problema. Ao chegar no Brasil, você tinha que declarar. Não declarou. Não é possível que não soubesse que era para declarar. O assessor, eu não sei, mas o ministro é uma pessoa vivida, inclusive com vivência internacional. Já morou fora do país, já teve missão. Então, não é possível que ache razoável você trazer um presente, ainda que diga, não sabia o que era, não sabia que era algo com um determinado valor, mas é impossível que não saiba que tinha que declarar, né? Qual é o procedimento? Eu cansei de ver isso, é rotina. Vem uma pessoa trazendo um objeto que recebeu de presente. Pode ser uma pessoa que foi fazer uma visita para uma universidade, né? Eu sou um professor, ou eu sou o reitor, fui numa universidade na Alemanha e me deram um presente ou me deram um equipamento, enfim. E eu trago aquilo. O que eu faço? Eu declaro. Aquilo vai ser feito o termo de retenção. Então, é importante. O termo de retenção ele é precário, ele é uma coisa provisória, justamente para que haja tempo de elucidar qual é a situação documentalmente.
Então, no caso aqui, por exemplo, se fosse um reitor que foi visitar uma faculdade, vem com um presente, vem com um equipamento, ele chega no aeroporto, ele declara, é feito de termo de retenção, aquilo não é dele, aquilo é da universidade, vamos dizer que seja uma universidade pública, para facilitar o exemplo. Aí o que é feito? Aquilo vai para o regime de importação comum, né? Aquilo vai para o setor de carga, vai ser feita uma declaração de importação, se houver imposto a pagar, paga, se não houver imposto a pagar, não paga, por exemplo, se fosse uma universidade pública, não iria pagar, né? E aí fica aquele bem em nome da universidade. Então, guardado esse exemplo, se vem um presente de um outro país, alguém que estava em missão traz aquele presente, ele declara, faz o termo de retenção, quer dizer, o termo de retenção seria feito de qualquer forma, depois vem o Itamaraty, ou vem o próprio setor do governo, né, responsável por aquilo, e aí regulariza isso, vai para o setor de carga e seria feita uma declaração de importação. Por uma razão que não está absolutamente esclarecida ainda, não fizeram nada disso. Passou o prazo, que é o prazo de 90 dias, que existe para que haja essa regularidade, não foi tomada nenhuma providência, isso foi para perdimento. Foi para perdimento. Uma vez ido para perdimento, ele se torna um bem incorporado ao patrimônio da União. Aí, muito tempo depois, né, meses depois, aparece a tentativa de destinar esse objeto, que entrou dessa forma estranha, né, não sei se por desleixo, por desconhecimento, enfim, ele está lá apreendido já como patrimônio da União. Aí vem a tentativa, também cheia de atrapalhadas, né, mas vem a tentativa de incorporar esse bem apreendido para o acervo, lá para documento histórico, para o acervo presidencial. E que também não fizeram também suas lambanças e acabou que não aconteceu. Né? A outra parte, isso é importante, Joaquim, a outra parte que passou, veja, ela é o que hoje? Eu até vi notícias agora, umas horinhas atrás, de que o presidente irá devolver. Isso, né? É o que diz a defesa, isso mesmo, a intenção de devolver, isso mesmo. Foi incorporado ao patrimônio pessoal, ao acervo pessoal. Né? O que é isso? São objetos de procedência estrangeira sem sua regular importação. No popular, muamba. Nossa. Isso era uma muamba. Veja a gravidade. Ali, quando a Receita faz a retenção, o passageiro ainda não saiu da área restrita do aeroporto. Ali ele ainda pode declarar, não declarar, pagar multa, se fosse o caso, né, de pagar imposto e multa, ou pode ter o termo de retenção para regularizar. Depois que ele sai, ele está com uma muamba no colo. Ele passou, não declarou, percebe? E aquilo vai para o acervo, quer dizer, nem sei como, que bagunça é essa, que se coloca num acervo da presidência um bem de procedência estrangeira sem sua regular importação. Não sei como, mas pelas notícias que a gente vem acompanhando, isso aconteceu. Isso é uma muamba. Então, digo, se o presidente de fato não devolver, na minha visão, deveria a Receita Federal ir lá e apreender. Porque é um objeto estrangeiro sem sua regular importação à vista de todos. Então, deveria ir lá e fazer essa apreensão desses objetos que passaram, né, sem serem fiscalizados. Dentro da amostragem, acabou não sendo fiscalizado. E em relação a as joias, né? Isso. Que foram apreendidos, qual é a situação hoje? Ela foi incorporada, ela está no patrimônio da União. Ela pode ser leiloada, né? Ou ela pode ser destinada para algum órgão público. Qual é o papel da Receita nessa hora? É verificar se há pertinência. Né? Se, por exemplo, é um bem, é um equipamento médico, né? E a Universidade de Medicina pede uma doação desse equipamento. A Receita vai olhar, não, tem pertinência, o interesse público está resguardado, podemos fazer essa doação. Se viesse, né, de maneira correta, o acervo público da presidência, e informando que perdeu os prazos, enfim, poderia haver essa destinação? Penso eu que poderia. A Receita iria analisar, né? Não, realmente, se houve esse presente, aliás, abre um parênteses aqui, houve mesmo esse presente do governo saudita? Porque eu não vi até agora
a embaixada da Arábia Saudita, ou quem quer que seja, do país presenteante, se manifestar. Tá? Uma dúvida que eu tenho aqui, se não foram empresários sauditas, porque a coisa é meio misturada em alguns países. Se foi um empresário saudita, a história é outra, entendeu? Aí o presente era personalíssimo mesmo, talvez isso explique a manobra de não declarar, entendeu? E todos os passos que foram dados em seguida. Porque se fosse mesmo um presente de um país para o outro, olha, é muito desleixo de lado a lado. Nunca vi isso acontecer. E outra coisa, com a pata quebrada, como é que você deixa quebrar? O pé quebrar, a perna quebrada, isso eu não consigo dizer. Parecia que o importante era o valor e não o objeto em si, a homenagem. Porque eu digo, como é que você vai armazenar, vai guardar, ali vai transportar e quebra a perna com a cavalo quebrado? Isso é muito estranho. O que você está falando agora é muito importante. Que eu entendi bem. O que entrou, que está hoje com o Jair Bolsonaro, é Muamba. Hoje é Muamba, e hoje a Receita poderia até fazer uma apreensão. É isso, consegue uma medida e faz uma apreensão. Sim, eu entendo que onde poderia. Está, é uma Muamba. Hoje já é de conhecimento público. Exato. Inclusive, ele vistoriou, ele olhou, ele conferiu, segundo o documento, que é da presidência, ele foi levado até a casa dele, ele olhou e conferido pelo presidente, sim. E ele levou embora, mesmo assim. Então, ele levou uma Muamba embora. Isso é gravíssimo, hein? Sim. E aí, hoje, a Receita poderia fazer isso. Neste momento, talvez não, porque o TCU o tornou fiel depositário, que eu acho até que foi uma decisão que tinha esse caráter, evitar qualquer tipo de apreensão, de uma certa forma, para regularizar a posse dele de uma Muamba, de um produto de descaminho, né? Não é isso? É um produto de procedência estrangeira sem sua regular importação. No vulgar, no popular. Olha que grave isso. Agora, a segunda questão que eu digo é o seguinte: aquela primeira, portanto, já está perdida, não é mais dele, é isso? Já é patrimônio da União, como qualquer mercadoria apreendida na aduana e que não é reclamado? Sim, exatamente. É incorporado à União. Muitas vezes eu vi a imprensa falando, tentou liberar joias. Na verdade, não havia essa hipótese de liberar joias, porque a joia já estava apreendida. A questão que havia era uma tentativa de uma destinação sem os devidos processos. Sem o devido processo. E, assim, a Receita, não é que é a favor de Bolsonaro, nem contra o Bolsonaro. A Receita, ela é muito legalista, mas muito mesmo. Entendeu? A Receita, até digo, eu tenho uma crítica, que às vezes a Receita é tão legalista que falta empatia com o contribuinte, com a sociedade, entendeu? Mas a Receita é muito assim. Então, a chance daquele negócio do ajudante ir lá com o avião a chance daquilo dar certo era nenhuma. Absolutamente nenhuma. Quem que vai dar aquele tipo de objeto, de joia, de valor, na mão de alguém que vai dar um recibo? Isso não existe. Ainda que fosse uma destinação, teria todos os controles, aquilo sai em carro forte. Quer dizer, não existe. Aquilo é uma atrapalhada sem tamanho. Né? Mas o que houve foi isso, uma tentativa de pegar um bem que já estava apreendido e tentar uma destinação para o acervo privado do presidente. Fizeram também uma série de equívocos burocráticos e acabou que deu no que deu. Que coisa absurda que você está falando aqui quando está dizendo... Parece ser uma tentativa de realmente se apropriar, de tentar caminhos alternativos para... Não é se apropriar, se aquilo era dele, é que disseram que era um presente do governo, Então tentaram, de alguma maneira, dizer que era um presente, embora não tenham tomado os cuidados com quebrar a perna. Mas o que você está falando, parece que toda a tentativa era de ter algum jeitinho, foi tentado um jeitinho, me parece. E aí eu te pergunto... Era o finalzinho do mandato, acho que foi um se colar, colou, e exato. Sem conhecer como é que funciona a Receita, isso não ia dar certo nunca. Aí eu te pergunto, não parece propina? Olha, há essa linha de raciocínio que tem sua lógica, não saberia dizer, Joaquim, mas tem toda aquela questão da refinaria, eu acompanhei isso pela imprensa. Mas é tudo muito estranho, porque no acervo privado também não pode sair vendendo, né? A gente não sabe bem qual era o objetivo, mas que foi feito tudo muito errado, isso eu não tenho dúvida. E a história serviu, né, a nosso ver, como um bom exemplo de como a fiscalização aduaneira é importante. É o papel da aduana para o país,
e o papel da Receita Federal. Né? A Receita Federal acabou e está nesse momento, né, inclusive pela mudança de governo, pela visão do ministro Haddad, ela está sendo recolocada na posição que ela merece estar, na minha visão. A gente passou 4 anos sofrendo uma série de ataques, inclusive de TCU, da STF, do Congresso, do próprio Executivo, né, restrição orçamentária, restrição de pessoal, não tem concurso, né, tentativas de tolher, né, os poderes de fiscalização. Mas, assim, havia um macro de valores que era muito contra a Receita. Por exemplo, a questão do teto de gastos. O teto de gastos impunha o seguinte, né, tem um limite para gastar. E, a partir dali, criou-se uma mentalidade orçamentária de que passou a não ser muito importante também arrecadar. Afinal, se eu não posso gastar, para que eu vou incentivar a Receita a ir para cima, né, e fazer o seu trabalho se eu não posso, no final, gastar? Então, eu vou equilibrar as contas pelo lado das despesas. E foi assim que a gente viveu. Então, a Receita era aquela mocinha feia da festa, sabe? Que ninguém dá bola. Tal. Agora não. Agora nós temos um ministro que quer arrecadar, que quer equilibrar as contas públicas pelo lado das receitas, né? Sem aumentar impostos de quem já paga, mas incentivando a fiscalização a combater, né, a sonegação, a inadimplência, para que a gente possa cobrar daqueles que hoje não estão pagando. Né? Então, equilibrar as contas pelo lado das receitas. E você tem também um presidente que, simplificando muito aqui, mas que quer gastar o quê? Ou seja, quer ter recursos para poder investir nas políticas públicas. Então, é um cenário muito diferente, que em poucos meses a gente já viu algumas medidas, né? Como a medida provisória que foi enviada para o Congresso, restabelecendo o voto de qualidade no CARF, né? Que é uma questão que nós sofremos lá em 2020, né? que veio do Congresso, mas o presidente poderia ter vetado e não vetou, né? E isso tem trazido uma série de prejuízos para o trabalho da Receita e para a arrecadação para os cofres públicos. Então, a gente vê que a Receita passou, né? Agora está mais bonitinha, entendeu? É uma moça na festa que agora todo mundo quer conversar e acha que ela tem sua relevância. Não, Kleber, agora, voltando a joias aprendizes, portanto, se já está perdido, é da União, nem vai para o acervo mais. Isso tem que ter outra destinação, é isso mesmo ou não? Porque, pelo que eu entendi, já houve o perdimento, tem 90 dias para resolver. E fizeram todo o esforço para levar embora. E não conseguiram, porque a Receita resistiu e agiu dentro da legalidade. Mas, portanto, não é mais aquilo, não é nem da presidência, porque o governo saudita ainda não se manifestou. Aquilo é um objeto apreendido, produto de descaminho, que foi apreendido, o crime já está cometido, né, de descaminho, não é uma tentativa, já houve o crime, que foi apreendido. Portanto, quem tem a posse tem que responder criminalmente, inclusive. E aí ele vai dizer se ele era apenas um portador, e se o verdadeiro autor era o próprio presidente. Pelo que você está falando, a situação me parece exatamente esta. Não há mais desculpa, já houve o perdimento e não é nem do acervo. Poderia se guardar para algum interesse histórico, mas aquilo tem que ir ser leiloado, pertence à União. É isso mesmo? Uma vez apreendido, né, como uma parte está e outra parte está com a presidência, mas uma vez apreendido, ele pode ser destinado. E, em tese, aí é uma certa malandragem, uma questão que eu acho que fere a moral, mas, enfim, não é ilegal. Uma vez apreendido, ele até poderia ser destinado, como ele pode ser destinado a um órgão público, ele até poderia ser destinado para o acervo presidencial. Se entender que há pertinência. Eu acho que agora não vai mais, mas, vamos dizer, se tivesse ainda Bolsonaro presidente, ele poderia entender, não, eu fiz lá umas bobagens lá na hora de trazer o meu pessoal aí, mas agora eu quero regularizar, mas já foi dado perdimento, então eu quero fazer a destinação para o meu acervo público presidencial, para o acervo presidencial público. Poderia, em tese poderia. Tá? Eu acho que é uma certa trapaça assim na regra, mas não é ilegal, poderia. Agora, aquela parte que passou, sem ser retida, essa parte, que eu classifiquei, né, como muamba, porque é um objeto de procedência estrangeira sem sua regular importação, esse tem que ser apreendido. Não vejo outro caminho. Tem que ser apreendido. Depois de apreendido, pode até ser que seja destinado para o acervo público presidencial. Entendeu? Porque, uma vez apreendido, eu posso leiloar, eu posso destinar para um museu,
e posso destinar também para o acervo público da presidência. Interessante que você falou, o governo saudita, a ditadura de lá, a monarquia, já deveria ter se manifestado, falando, nós demos na melhor das intenções ao presidente da República. Agora tem outro dado que é importante salientar. O ministro disse, as joias destinadas à primeira-dama. Mas a primeira-dama já se manifestou publicamente. A primeira reação dela, eu nem sabia. Então mostra mais uma vez que era toda uma operação clandestina, né, Cleber? Estou falando agora, falando para o auditor mesmo. É estranho isso, porque houve uma demora muito grande. O ministro que foi o portador, né, a sua comitiva que foi o portador dos, entre aspas, presentes, porque eu tenho minhas dúvidas se foi um presente do governo saudita, mas ele foi o portador e depois não toma providências. Isso tudo foi muito estranho. Difícil dizer, né, que não sabia, como é que a pessoa não sabia, foi avisada faltando 10 dias para acabar o mandato. Dá a impressão que aconteceu isso. É uma coisa difícil de acreditar, mas dá essa impressão, porque houve uma operação nos últimos 10, 11 dias, né, de tentativa, de urgência lá, inclusive com o ex-secretário, né, fazendo uma série de gestões ali, tentando liberar essa mercadoria. Liberar não, deixa eu me corrigir aqui. Fazer essa destinação da mercadoria apreendida para o acervo público presidencial. Se não queriam, porque para o acervo público era uma coisa simples. Era simplesmente dizer, é mesmo, o acervo público, etc., libera, porque aí não tem pagamento de imposto. Exato. Era só isso, mas, desculpa, mas você falando agora me convenço muito mais. Era claramente uma destinação privada. Pessoal, pessoal, sem querer pagar o imposto. Não é isso? Não parece? Claramente, pessoal. É erro demais para você achar que foi acidente, né? Claro. Atrapalhada demais. Minha claro. Leitura é que é pessoal, desde o início. Claro, se o presidente é um presidente do governo saudita, isso vai para a presidência da República. Simplesmente regulariza. O governo saudita se manifesta, o Brasil se manifesta, aquilo sai para o acervo público. Sim. Mas parece que... comum, viu, Joaquim? Esse troca de presente entre países é muito comum. Sim, para que esconder? Assim como é comum, o exemplo que eu dei, vem alguém de uma faculdade que recebe presente de outro, entendeu? Vem um engenheiro, vai viajar e ele traz algum equipamento que é da empresa, por exemplo. Não é para ele, mas ele traz no colo, né? Ele não quis pagar uma conhecimento de carga, ele traz na bagagem, né? E aí ele chega no aeroporto, o que ele faz? Ele declara, ele fala, olha, eu trouxe esse bem aqui, só que isso aqui, na verdade, não é bagagem, não. Isso aqui é para minha empresa. Faz a retenção, manda isso para o regime de importação comum, vai fazer a declaração de importação, no caso de uma empresa, vai pagar os impostos e tudo certo. Então, isso é muito comum no dia a dia da fiscalização no aeroporto, é muito comum. Assim como é muito comum gente querendo passar com joia, vindo do Oriente Médio. Também é comum. É coisa de meia dúzia, 10 por mês, você tem essas apreensões de joias. Né? E do Oriente Médio mesmo. Do Oriente Médio. Então, esse voo eles vieram da Arábia Saudita, mas é o voo da Emirates, né? Esse voo da Emirates é um voo que tem um certo percentual de verificação mesmo por causa desse tipo de situação. O tráfico de joia, o descaminho, as pessoas trazendo joias de lá, por um preço mais barato, etc., acaba em qualquer oportunidade que tem lá e traz para cá. Você falou de 8 a 10 por mês. Por mês. Lá em Guarulhos. Tem que ser investigado. Agora, eu, como jornalista, eu digo para você, essa entrevista me despertou muito mais suspeita, eu digo, tem que se aprofundar muito mais, porque eu acho que o jeitão não tem nada de público nisso, parece ser algo privado, realmente criminoso. Né? O crime existiu, que é o crime de descaminho. Isso não existiu. Deixa eu aqui, faz o Éder Ribeiro Junqueira, que é seu colega auditor, meu amigo, ele faz uma questão, coloca aqui uma questão, se foi dado perdimento, a União pode incorporar ao patrimônio público, mas se o bem apreendido pode ser a prova de um crime, não seria o caso de ser guardado, ser posto à disposição da justiça que cuida da investigação do suposto crime? Eu passo para você essa pergunta. Obrigado. Olha, até um tempo atrás, o mais comum era realmente isso ser apreendido e ficar aos cuidados da justiça. Você lembra, tinha o depósito de carros, né, de veículos importados, carros que a Receita com a polícia fazia operações, carro de traficante, e aquilo ficava estragando no tempo.
porque as ações penais demoram uma eternidade, né? E aí não acontecia, né? Quando ia leiloar, o carro já estava emprestado. Então isso foi mudando. Hoje é muito mais comum que o bem, mesmo que ele faça parte de uma ação penal, que ele possa ser leiloado, por exemplo. Tá? Ele é leiloado, né? Aquele valor do leilão não entra ainda para os cofres da União, fica, né, como o processo penal ainda está correndo, fica com o potencial beneficiário lá, e ao final do processo o dinheiro vai para a União. Mas é mais comum hoje em dia que o objeto não fique simplesmente apreendido, que ele possa ser destinado, seja para o leilão, ou seja para uma doação para o órgão público. Mesmo sendo evidência de um crime, no caso, não? Sendo evidência de um crime? Mesmo ele sendo parte de um processo penal, é mais comum atualmente que ele não fique guardado até o final do processo, que ele possa ser leiloado. Mas é o juiz de cada caso que resolve. Eu entendi. Faz a perícia, mostra que existe, aí faz o leilão. O Júlio César coloca uma questão, Kleber, quem avaliou estas joias? De fato, houve uma oração de 16 milhões e meio, você sabe quem avaliou? Não sei dizer, mas é comum que a Receita tenha uma série de peritos credenciados para tudo que existe. Inclusive para cobrar imposto. Existe. Então, em algum momento deve ter sido chamado o perito, alguém dos credenciados de perícia que faz essa avaliação de joias. Inclusive para saber qual era o posto devido, no caso lá, de alguém querer regularizar, né? Por isso é que se fala 50% mais 25%, que a própria Receita tem os peritos que fazem isso. Está ótimo. Kleber, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, obrigado pelo teu profissionalismo, e eu tinha outras questões para colocar da Receita, inclusive sobre vazamento de dados, mas eu vou te convidar para vir aqui numa outra ocasião, porque está tendo já um escândalo aí de vazamento, o chefe, o responsável pela inteligência, estava lá, e na época do governo Bolsonaro, essa denúncia acessou de alguns adversários. Isso é extremamente grave, é o Ricardo Feitosa, mas eu não vou falar agora com você, porque nós temos mais uma entrevista aqui, que é o Carlos Cavaleiro, mas eu vou convidar você para vir aqui outras vezes, tá bem? Ótimo, Joaquim, fico à disposição, muito, muito agradecido aí pelo espaço. Tá ótimo, muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado.